Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 5. E hoje será exposto na palavra do Senhor a última das bem-aventuranças. Mateus 5, nós vamos passar a maior parte do nosso tempo falando do versículo 10, nessa noite. Mateus 5, 10. No entanto, leremos até o 12. Diz assim a santa, poderosa e inerrante palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, nosso Pai, tua palavra foi lida nessa noite e rogamos-te, ó Deus, que tu abras, ó Deus, os nossos olhos e ouvidos para enxergarmos na tua palavra, Deus, aquilo que sozinhos não conseguimos. E para ouvirmos da tua palavra que é poderosa, da tua lei que é boa, da tua lei que é, a Deus, doce como o mel. Ó Deus, nos ajuda nesta hora, ó Pai, e que o Senhor nos dê um coração aberto à tua voz, à tua palavra, um coração obediente a ti. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, certamente você já ouviu dizer de perseguições. Talvez algum missionário já veio aqui falar a respeito da perseguição e da luta que é viver pelo Evangelho. E durante toda a história, na verdade, nós ouvimos de tantas pessoas que sofreram. Praticamente todos os apóstolos foram martirizados. Paulo teve a sua cabeça cortada, Tiago também teve. O outro Tiago foi apedrejado. E ainda Mateus foi morto, segundo conta a tradição, também por facadas, algo desse tipo. Alguns foram mortos a fio de espada, outros crucificados. O fato é que a perseguição é uma temática quase que própria de toda a história. Toda a história. Há pouco tempo, nosso irmão Whindersson falou a respeito da morte aqui de Abel, e como Caim fez todas essas coisas e premeditou tudo isso. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, nós temos vários exemplos de pessoas que sofreram por causa da justiça. Todas essas pessoas sofreram por causa da justiça. Elas foram levadas a um estado de agonia, de perseguição, e finalmente muitas delas foram levadas até a morte por causa da perseguição. E o texto, se os irmãos se recordam, né, como já venho tratando há muito tempo, Jesus Cristo estava a uma distância de uma multidão que o seguia. Ele viu que a multidão se aproximava, então ele quis ensinar coisas próprias de gente crente para gente crente. Jesus estava moldando, as bem-aventuranças são o molde que Jesus dá aos seus servos. Jesus quer que os seus servos sejam assim. Essas bem-aventuranças aqui, irmãos, não são características opcionais que podem ou não aparecer em nossas vidas, não. Se nós somos cristãos, servos do Senhor, discípulos do Senhor, então as bem-aventuranças são benesses, são coisas positivas que acontecem na vida de todo crente. Jesus se assentou e começou a dizer para quem? Para os seus discípulos. Lá no início do capítulo 5 tem
essa menção clara. Jesus viu as multidões, ele se assentou e começou a ensinar aos discípulos. Então essa palavra é importante, né? E a perseguição é algo que finaliza essa fala de Jesus de uma forma completa. Por quê? Porque isso está presente na vida de todo crente. Então perceba que a perseguição não é uma coisa da qual nós podemos dizer, eu posso ou não passar por isso. Não, todos nós sofreremos perseguição em um momento. Jesus deixa isso claro aqui. E é muito interessante que essa bem-aventurança, ela praticamente fecha todas as outras que Jesus disse. E ela tem uma promessa que está contida na primeira também, veja na sua Bíblia. Lá no versículo 3, do mesmo capítulo 5, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o texto que nós lemos é o seguinte: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perceba que Jesus praticamente encerra um pensamento aqui. Ele diz: olha, o reino dos céus é aberto pelos humildes. Ou seja, todos nós devemos ser humildes de espírito. Mas ele diz: olha, o reino dos céus começa com a humildade e termina com a perseguição. Então, o céu não é para qualquer um. Jesus delimitou aqui para quem é o céu. Para aqueles que começam reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Isso que é ser humilde de espírito. É reconhecer que não tem nada e que tudo vem do Senhor. Todo o bem que nós temos vem do nosso Senhor. Mas a lista fecha com Jesus dizendo: bem-aventurados sois vós, perseguidos por causa da justiça, de vocês é o reino dos céus. Então Jesus está encerrando praticamente um pensamento, ele está delimitando um grupo seleto de pessoas. Portanto, a primeira pergunta que nós temos que responder para nós mesmos é: qual é o tipo ou qual é a natureza da perseguição que eu estou sofrendo? Porque todos sofrem perseguição. Mas será que nós temos sido perseguidos por causa da justiça? Porque Jesus disse que a promessa de herdar o céu é para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Não por qualquer outra razão. Nós precisamos, então, compreender que isso não é uma opção para nós. Você vai ser, uma hora ou outra, perseguido. E muitas vezes isso acontece de diferentes formas e de lugares que a gente nem imagina. Lugares que a gente não espera, de pessoas que a gente não espera. E nós vamos tratar isso também ao longo dessa mensagem. Mas perceba, o fim de todas as virtudes que Jesus tratou aqui, Mateus capítulo 5, o final de todas elas é uma perseguição por causa da justiça. O contrário daquilo que o mundo tem pregado a respeito do evangelho. Muitas pessoas têm dito: venha para Jesus, essa vida maravilhosa, a sua vida vai mudar, e aí você vai conquistar. Existe uma música que diz: com Cristo é vencer ou vencer. Mas muitas pessoas padeceram nessa terra, porque não abriram mão de viverem de acordo com a justiça do Senhor. Então, tome muito cuidado com esse evangelho que te promete todas as coisas nessa terra. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que aponta para o alto. O evangelho ensinado pelo próprio Jesus, que foi perseguido. Ele é o nosso maior exemplo de justiça, de fé, de santidade, de honestidade. Um homem perfeito, o justo, o nosso Senhor. Então entenda que esta promessa de herdar os céus não será para todos que são perseguidos, mas para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E a nossa esperança é justamente essa, de honrarmos a Deus e a Jesus, independente das circunstâncias. Acabamos de cantar: quem nos separará desse amor, do amor de Cristo Jesus? Será a fome, a nudez, o perigo, a perseguição? E nós queremos ser fiéis ao Senhor, porque nós sabemos que nada disso que acontece nesse mundo pode nos separar do amor de Cristo. E com certeza,
se formos fiéis até a morte, fiéis a Cristo Jesus, o céu com certeza será para nós. Não pelos nossos méritos, mas porque cremos no sacrifício daquele que se entregou por amor a nós. Então, a pergunta também que fica para a gente é: será que eu já fui perseguido por causa da justiça? Será que eu não fui perseguido por alguma outra razão ou natureza? O texto de Hebreus fala, Hebreus 11, 33 a 39, fala exatamente por que as pessoas ali padeceram. Padeceram porque foram pessoas justas. O texto ainda menciona que essa terra não era digna de ter esses homens. Ah, irmãos, como deve ser lindo chegar nos céus e contemplar tudo aquilo que nós sonhamos aqui. Como deve ser bom viver em um lugar onde tudo aquilo que vivemos aqui, que rejeitamos, nunca mais existirá. O pecado, as amarras que nos prendem nessa terra aqui ainda, porque ainda não recebemos aquele corpo glorificado. Mas o desejo do nosso coração é essa fome e sede da justiça. A justiça que será revelada lá no último dia, quando nós, enfim, seremos desvencilhados desse corpo mortal e para sempre reinaremos com o nosso Senhor na glória. Portanto, entenda que não é a pior situação do mundo ser perseguido. É muito incômodo, é verdade. E ainda mais aqueles que sofrem o risco de ter a sua família morta por causa do Evangelho, ou aqueles que têm o risco de serem mortos também por pregarem o Evangelho e viverem de maneira justa. Isso com certeza deve ser algo muito pesado a se viver. Mas bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa da justiça. Certa feita, um pastor chamado Mário Freitas, ele era pastor, coordenador de uma missão chamada Missão à Igreja Sofredora. Ele explicou que num país da África chamado Sudão, foi convertido um homem chamado Mohammed, que é um país muçulmano, então é um nome muito comum. Foi convertido um homem chamado Mohammed, e esse homem passou a pregar o Evangelho. Ele passou a ser uma testemunha. E logo ele foi excluído do seu meio, né? E as pessoas começaram a perseguir o Mohammed. E aí, certa vez, o Mário Freitas foi até o Sudão para visitar esse homem. E ele, muito triste, contou: pastor, os radicais islâmicos entraram na minha casa, quebraram tudo, estupraram a minha esposa, mataram os meus filhos. E ele, em lágrimas, falava aquilo com o pastor Mário, e o pastor Mário disse: chega da missão aqui, eu vou te levar para o Brasil comigo, porque esse sofrimento não dá, é muita dor. Você viu a sua mulher ser estuprada, violentada na sua frente, seus filhos sendo mortos, eles te espancaram a quase morrer aqui. E ele disse: pastor, como eu posso negar a bênção que me foi concedida de receber a Cristo, ou seja, ser recebido por Cristo e falar do seu amor aqui nessa terra miserável? Ele sabia muito bem que essa perseguição e as dores dessa terra não se comparavam com a herança gloriosa dos céus. Homens que essa terra aqui essa terra não é digna de ter. Homens que entregam a sua vida e que veem a sua família sofrendo e, por causa da justiça do Evangelho, por causa da palavra do Evangelho, têm padecido aqui, mas têm se levantado lá, no lugar onde realmente importa. Portanto, ser perseguido por causa da justiça não é a pior das coisas, mas o motivo da perseguição é o que de fato precisa estar aí na sua mente. Muita gente tem chegado diante de pastores e líderes e tem falado assim: pastor,
coisas terríveis têm me acontecido. Eu acho que o diabo se levantou contra a minha vida. E aí o pastor responde: é mesmo, meu irmão? E o que aconteceu? E a pessoa diz: olha, pastor, no meu trabalho, as pessoas têm virado as costas para mim. Na minha família, as pessoas não me escutam e têm me tratado mal. E aí, quando o pastor vai investigar e saber o que aconteceu de fato, a pessoa dá mau testemunho, a pessoa diz o que um crente não deve dizer, a pessoa vive de maneira indigna do evangelho, e aí, naturalmente, as pessoas vão rejeitar mesmo quando ela começar a falar de coisas espirituais. Ah, eu sirvo a Jesus, você precisa servir também, mas no dia a dia não dá testemunho, não vive de acordo com o que fala, e isso vai... o resultado natural é a rejeição. E depois a pessoa vem dizer que isso é perseguição. Então entenda que a natureza da perseguição é muito importante. A Bíblia não diz que qualquer pessoa que é perseguida herdará o reino. Ela diz que aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Portanto, tome muito cuidado. E faça esse movimento reflexivo. Por que será que eu sou perseguido, muitas vezes até de pessoas que eu não esperava? Será que eu sou perseguido porque eu sou servo de Jesus? Fiel a Jesus? Ou será que eu tenho sido um servo bem ruim? Ou será que eu tenho sofrido perseguição porque eu busquei a perseguição? Porque eu provoquei o embate? Porque eu provoquei o conflito? Muitos dos nossos dias, pessoas que têm vivido nesse tempo, o evangelho do nosso tempo, dizem isso. Ah, mas eu vivo perseguido. As pessoas não gostam de mim. Mas é óbvio, você é uma pessoa ácida. Ninguém gosta de você, de estar com gente assim. Você não pensa antes de falar. Que nós não sejamos encontrados assim. Então a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito da perseguição é: qual é a natureza da perseguição? Nós estamos entrando em um período de eleições. Muito sério isso. E muita gente toma partido, briga com familiar, briga com vizinho por causa da eleição. E depois vem conversar com o pastor dizendo: não, pastor, o pessoal está me perseguindo porque eu sou crente. Você escolheu um lado na política. E muitas vezes você escolhe ser ácido com as pessoas. Não venha dizer que isso é fruto da sua vida piedosa. Então tomemos muito cuidado nesse tempo. Porque muita gente no meio do povo de Deus tem sido levado por esse sentimento político, partidário. Está vendo? As pessoas ficam me perseguindo porque eles sabem que eu sou crente. Será mesmo? Geralmente quem vem chorar a perseguição é aquele que tem motivo de sobra para ficar calado. Então, que nós vivamos de maneira digna do Evangelho de Cristo é muito difícil, sim, mas a graça nos foi dada por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pessoas que envergonham o Evangelho, pessoas difíceis e sabe, rudes, repugnantes, pessoas com um testemunho ruim, e pessoas provocativas, ostentativas nas coisas. Essas pessoas não herdarão o reino. A perseguição que elas sofrem, elas mesmas buscaram. A verdade da palavra ofende as pessoas. Mas nós temos que tomar cuidado também, porque não é porque a verdade da palavra ofende que nós temos que pregar sendo rudes. Jesus, na maioria dos casos, foi manso, humilde. A Bíblia diz no livro de Isaías que ele não pisará a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Jesus não veio para causar ainda mais dor nesse sentido. Não. Jesus era humilde, manso. Não houve ninguém tão bondoso e humilde como Jesus. E assim nós devemos ser, mansos, humildes, pessoas fáceis. A Bíblia diz ainda que bem-aventurados são os mansos, lá no versículo 5. Então veja como Jesus está tratando e fortalecendo essa ideia de que nós devemos estar encaixados aqui nas bem-aventuranças. Você tem que olhar para as bem-aventuranças e dizer: aonde eu estou aqui? Se eu não estou em lugar nenhum, eu preciso começar. Eu preciso chegar pelo menos à primeira bem-aventurança e enxergar isso na minha vida, não como mérito próprio, mas como uma ação do Espírito em você. Nós
temos que fazer esse movimento de reflexão em relação a esta palavra de Deus. A Bíblia também não nos diz que nós seremos perseguidos por causa do fanatismo ou de uma espiritualidade provocativa. Muitas pessoas no tempo de Jesus oravam nas praças com orações belas, longas, para que as pessoas o vissem orando e dissessem: esse é crente de verdade. Muitas pessoas perseguiam os piedosos, dizendo: quem te disse que você pode ir lá e tirar o seu animal da cova nesse dia, no dia do Senhor? Quem te disse que você pode ir lá e tomar o alimento no campo no dia do Senhor? E Jesus traz a realidade sobre esses fatos, de que essas pessoas exaltaram a lei a um nível tão grande que nem elas mesmas conseguiam cumprir. Elas impunham esse peso sobre os outros. Então tomemos cuidado, para que nós não sejamos o outro lado, o lado que persegue, o lado que impõe um peso sobre os nossos irmãos. Porque justamente a graça nos foi dada para suprir aquele lugar em que nós caímos. Não estou dizendo que a graça é uma graça barata, que nós temos que viver ao nosso bel prazer, viver da maneira que quisermos e aí a graça será manifesta. Não. Mas a graça nos foi dada justamente naquele momento, para aquele momento em que nós já tentamos de tudo e infelizmente nós caímos. Aí a graça entra nos mostrando que nós dependemos de Jesus mesmo. Mas o fato é que não é por causa do fanatismo que nós temos a legalidade para a perseguição, nem por causa daquela espiritualidade mostrada para as pessoas lá fora. Jesus diz em Mateus 10:16 que ele enviaria os seus discípulos para serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que esse versículo tem a ver com aquilo que nós estamos vendo aqui no versículo 10? Jesus está dizendo que a perseguição, a relação que nós podemos fazer aqui é que a perseguição será legítima se nós vivermos de acordo com aquilo que Cristo ensinou. Se nós buscarmos a ostentação e a provocação, ou seja, se nós não formos prudentes como as serpentes, essa perseguição não será legítima, não. E nem será uma perseguição que nos levará a glorificar a Deus, mas uma perseguição porque nós causamos isso. Por outro lado, se nós formos ostentarmos os bens e as riquezas, de modo que o nosso nome seja visto pelas pessoas, nós não seremos simples como as pombas. Portanto, Jesus está nos ensinando que há um caminho para uma legítima perseguição também. Pedro, lá em 1 Pedro 4, 14 e 15, revela exatamente qual é a natureza da perseguição que um cristão deve enfrentar. Ele vai dizer lá na carta que se nós somos perseguidos pelo motivo de roubo, pelo motivo, um motivo torpe, algo do tipo, nós não devemos dizer que isso vem do Senhor, porque isso é resultado das nossas atitudes. Então, não é pelos erros, pela política, ou por qualquer boa ação, inclusive, que nós fazemos, que nós herdaremos o reino de Deus. Fala assim, nossa, mas boas atitudes, né, são práticas de cristãos. Sim, mas não é pelo fato de ser bom que você será perseguido, mas pelo fato de ser como Jesus é. Existem muitas pessoas boas por aí, que inclusive talvez nunca viverão uma perseguição na vida, pelo fato de ser boas e serem maleáveis com as pessoas, viverem de uma maneira assim, que todo mundo gosta, a política da boa vizinhança. Mas Jesus não pregava isso. Jesus pregava o reino. Reino esse do qual ele é o Senhor. E no reino de Cristo, nós temos que fazer aquilo que Cristo manda, não aquilo que o mundo quer que nós façamos. Porque, perceba, o que é bom hoje para o mundo, amanhã pode não ser. É o famoso politicamente correto. O mundo quer que a igreja viva assim, o politicamente correto. Mas nós não vivemos de acordo com esse mundo, nós vivemos de acordo com o reino de Deus. E é por isso que
A perseguição deve ser uma realidade em nossa vida, inevitável, é claro, mas com a motivação correta. A natureza da perseguição deve ser uma natureza legítima, de acordo com a palavra. Ser justo, praticar a justiça, é ser como Jesus. Ou seja, é como se a palavra de Deus estivesse nos dizendo: bem-aventurados aqueles que são perseguidos, porque são como Jesus. O justo, o Filho de Deus. Ou seja, bem-aventurados serão vocês quando vocês forem perseguidos por causa da mesma causa que Jesus foi perseguido. Então, em João 15, 18 a 20, há uma declaração categórica de Jesus. João 15, 18 a 20 está escrito: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Jesus está trazendo a realidade do que é a perseguição. E perceba que Jesus disse: no reino de Deus, ele é o maior. Se perseguiram o nosso Senhor, por que motivo não nos perseguiriam? Qual é a razão para que nós vivamos em par com esse mundo, em uma conexão com o mundo, de modo que não haja diferença? Se nós vivemos nesse mundo, e se nós não temos até hoje nenhum sinal de perseguição, ou de, nem que seja velada essa perseguição, uma perseguição que você percebe que as pessoas fazem, mas isso não chegou exatamente até você, mas existe. Se pelo menos nem essa perseguição existe, alguma coisa de errado existe com a gente. O erro está em nós. Talvez nós sejamos muito coniventes com esse mundo. Talvez nós estejamos vivendo, aceitando coisas demais, inclusive dentro da nossa casa. Existem muitos, mas muitos cristãos, pais e mães, principalmente, que têm aceitado o pecado dos filhos, porque têm medo de que os filhos virem as costas e saiam de casa. Muitos. E a pergunta é: do que importa, do que adianta um pai aceitar o pecado dos seus filhos debaixo dos seus olhos, envergonhando o evangelho, envergonhando a Jesus e envergonhando o reino, e o filho ficar ali pecando debaixo dos olhos dele e indo para o inferno do mesmo jeito? Então perceba que aquele que não estiver disposto a deixar o pai e a mãe, aquele que não estiver disposto a sofrer a rejeição até dentro da sua própria casa, não é digno do evangelho. Seja firme na sua casa. Se o seu filho, ou o seu sobrinho, ou alguém que você conhece, tem pecado debaixo do seu telhado, diga: a minha casa não. Aqui não. Porque aqui nós servimos a Jesus. Porque aqui a verdade é a palavra. Não é o que você pensa, não é o que o seu professor da faculdade falou para você. Porque aqui nós temos vivido de acordo com a justiça do Senhor. E no último dia há de se manifestar a justiça completa de Deus. E eu quero viver esse dia na presença do Senhor. Se vocês não querem, é uma escolha de vocês. Nós precisamos ter postura. Nós precisamos ter, de fato, o entendimento do que é servir a Jesus. Paulo escreve o seguinte para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos. Paulo não está dizendo alguns. Ele não está dizendo um ou outro. Não, ele está dizendo: se você quer ter uma vida piedosa, você vai ser perseguido. Paulo sabia o que era ser perseguido. Ele era um perseguidor. E a Bíblia nos conta que naquele momento tão emblemático, Jesus aparece para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues?
Vocês se lembram quem também disse isso? Saulo é o mesmo nome de Saul. E Jesus é aquele que herdaria o trono de Davi para sempre. Então, aquele momento em que Saulo se prostra na estrada de Damasco, é uma reprodução da perseguição que Davi sofreu de Saul. Por que me persegues? Por que me persegues? Ele era um perseguidor. Ele achava que tinha legitimidade para perseguir o povo de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque se nós elevarmos a lei a um nível que nem nós mesmos conseguimos cumprir, nós estamos impondo sobre o nosso irmão um peso que de fato não existe. E nós estamos achando que temos legitimidade para fazer isso. Temos que tomar cuidado com isso. E ter amor, lógico, sem deixar que o pecado entre em nosso meio. Mas Paulo sabia o que era padecer, porque ele sofreu por causa do Evangelho de Cristo, por causa do Evangelho de Jesus, aquele, como eu disse, que suportou as dores, o escárnio da cruz, suportou todas as coisas. Ele sofreu perseguição de onde menos esperava. Isso fica de lição para nós. Muitas vezes nós não esperamos que a perseguição aconteça do nosso lado, de alguém do nosso mesmo sangue, de alguém da nossa vizinhança, nosso vizinho de tantos anos. Pessoas com quem convivemos, às vezes de dentro da própria igreja. Porque nós não sabemos, irmãos, não está escrito na testa de cada um de nós, joio e trigo. O Senhor, no grande dia, há de separar aqueles que são seus. Mas muitas vezes acontece dentro da própria igreja. Não estou dizendo da nossa aqui, mas da igreja mesmo. Jesus sofreu perseguição. E de quem Jesus sofreu a maior perseguição? Fariseus e escribas. Gente conhecedora da palavra. E por que Jesus sofreu essas perseguições? Porque Jesus era tão santo, tão verdadeiro, tão simples, tão honesto e tão justo, que isso ofendia profundamente os fariseus. Porque eles usavam da lei para lucrar. Porque eles usavam do evangelho, da palavra de Deus, para ascender diante da sociedade. Existiam castas de pessoas na própria Jerusalém que subiram de posição social por causa da religião. E Jesus diz bem assim: a casa do meu pai é casa de oração. Chegou, derrubou aquelas mesas todas. Pessoas que vinham de todos os lugares para Jerusalém, não tinha como trazer o animal, então elas tinham que comprar ali. Elas vinham de muito longe para cultuar ali. Elas tinham que comprar, e eles cobravam preços absurdos. Com isso ganhavam muito dinheiro. E Jesus disse: aqui é a casa de meu pai, é a casa de oração. E por causa da justiça de Jesus, eles o perseguiram, até que conseguiram levá-lo e acusá-lo de perturbador da paz, da ordem pública. Não havia nenhuma acusação clara contra Jesus. Alguns diziam que ele era blasfemo, mas as suas obras provavam que ele era filho de Deus. Então, o que eles fizeram? Condenaram por ser perturbador da paz. Romanos 8,7, Paulo diz que o homem natural é inimigo de Deus. E por isso, é natural também que eles sejam inimigos do seu povo, inimigos de quem prega a verdade do Evangelho. E Jesus dizendo essas palavras, fica muito claro que Jesus diz: olha, vocês só serão assim se vocês nascerem de novo. Só é possível cumprir aquilo que é dito aqui nas bem-aventuranças se nós tivermos uma natureza transformada, porque a nossa natureza lá atrás, antes de sermos sido chamados por Jesus, a nossa natureza também era essa, contra a verdade de Deus, contra a justiça e contra o próprio Deus. Portanto, nós temos que analisar com piedade e cuidado todas essas coisas. E quem sabe, se nós imitarmos Jesus,
talvez o mundo nos veja como pessoas boas, como é o que tem feito muito por aí, muitas pessoas, inclusive nessas Olimpíadas. Perceba que todo mundo que ganhava uma medalha falava Jesus, né? Falava Jesus, Deus, obrigado Deus. E todo mundo já falava, olha, esse é crente, esse é um evangelista das nações. Que isso, irmãos? Para viver as bem-aventuranças é necessário ter sido transformado pelo Senhor. Jesus não estava falando para qualquer um, estava falando para a gente crente. E nós precisamos agir como Jesus agiu. Muita gente diz hoje conhecer Jesus, mas eles conhecem um Jesus que eles criaram na mente deles. Uma pessoa legal, que aceita tudo, qualquer tipo de pecado. Jesus não era assim. Se essas pessoas conhecessem Jesus verdadeiramente, eles odiariam Jesus como Jesus foi odiado lá atrás. Porque não nasceram de novo. E a conclusão que nós temos diante desses versículos é essa: que nós temos que nos regozijar e exaltar o Senhor, porque o nosso galardão será grande no céu. Porque perseguiram os profetas, perseguiram o nosso Senhor, e com certeza nos perseguirão também. Mas tome cuidado com a natureza da perseguição. Sejamos pessoas humildes, mansas como Jesus. Não sejamos tolos, insensatos em nossa mente, em nosso falar, em nossas atitudes. Não sejamos exibidos, ostentadores de bens. Sejamos simples como Jesus foi. Quero terminar com Filipenses 1:29. Paulo dizendo: vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Que um dia nós tenhamos esse prazer de dizer bem assim: olha, eu não me sinto triste não por essa perseguição, eu me sinto feliz. Porque se eu estou sendo perseguido aqui, é porque Jesus Cristo vive em mim. Isso incomoda as pessoas. Seja uma bênção aonde você for, meu irmão. Seja alguém que essa terra não é digna de ter. Porque aqueles homens lá atrás foram grandes homens de Deus, mas eram homens também, como nós somos. Que o nosso Deus nos ajude em meio às perseguições e que o nosso coração seja fortalecido nele. Vamos orar? Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor diante dessa palavra. Santíssimo Deus, nosso Pai, gratos somos, ó Deus, a Ti, porque um dia o Senhor tirou de nós a inimizade que havia contra Ti mesmo. E hoje nós somos amigos do Senhor. E hoje nós somos chamados filhos Teus, porque Cristo veio para os seus, mas não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ó Pai, quanto somos gratos a Ti, ó Deus, nesse dia, por entendermos que estamos vivendo nesse processo de crescimento, olhando as bem-aventuranças, olhando para a nossa vida, já podemos perceber algumas similaridades, coisas que acontecem conosco, para nos tornarmos servos melhores a Ti, filhos obedientes ao Senhor, sendo transformados e moldados à figura de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi morto no madeiro, que se fez maldito em nosso lugar. Ó Deus, somos-te muito gratos, ó Pai, por isso. E se há aqui entre nós algum irmão que tem vivido perseguição em casa, no trabalho, na vizinhança ou em qualquer outro lugar, em razão da justiça do Senhor, da fé em Jesus, em razão de uma vida vivida de acordo com Cristo, sustente, ó Deus, nosso irmão, dê força, dê resiliência, e que o sentimento do nosso coração não seja um sentimento de raiva para com os nossos perseguidores, porque a Tua palavra diz para nós amarmos os nossos inimigos e que nós oremos por aqueles que nos perseguem. Essa é a Tua palavra para nós. Ó Deus, um dia, quem sabe, haveremos de ter o prazer de sofrer por causa do nome de Jesus, como os mártires sofreram, como os apóstolos sofreram,
como muitos outros antes de nós, sofreram e morreram nessa terra, porque foram homens justos, porque foram homens que essa terra não era digna de ter. Deus, transforma o nosso coração, nos dê ainda mais ânimo, vontade de sermos como Jesus é. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.